Olá! Vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Nós já vimos que os nutrientes que são retirados dos alimentos e os gases respiratórios que são captados pela nossa inspiração são transportados pelo corpo, para que sejam utilizados na produção de energia, certo? Nos mamíferos, que é o grupo dos animais em que nós humanos fazemos parte, a distribuição dessas substâncias ela é feita pelo sangue, principalmente pelo sangue, e dentro de uma rede de canais, que são os vasos sanguíneos. Portanto, sangue, vasos sanguíneos e o coração formam o sistema cardiovascular. E é função do sistema cardiovascular fazer a condução, a distribuição e a remoção das mais diversas substâncias, levando e trazendo para todos os tecidos do nosso corpo. Agora vamos dar uma olhadinha nessas estruturas então que compõem o sistema cardiovascular: coração, vasos sanguíneos e o sangue, tá? Bom, então percebam aqui na imagem que o coração ele vai impulsionar o sangue por meio de contrações vigorosas. Então, como aqui na imagem, o coração fazendo a movimentação, o músculo fazendo a movimentação, e é essa movimentação que vai estar impulsionando o sangue para garantir a circulação do nosso corpo, tá? Ele é um órgão oco, então se você vê um coração fora do corpo, dentro dele ele vai ser vazio. E dentro do nosso corpo ele vai ser preenchido, esses espaços, por sangue, tá? Ele é musculoso e ele é aproximadamente do tamanho de uma mão fechada. Ele se localiza na região do tórax, entre os dois pulmões. Então, percebam aqui na imagem, o pulmão, outro pulmão, e o coração fica aqui na região central, entre os dois pulmões. Essa região nós chamamos de mediastino, tá? Distinguem-se em 4 câmaras. Então, vamos dar uma olhadinha internamente. E aí nós vamos observar 4 cavidades. As 2 cavidades superiores nós vamos chamar de átrio. Como eu tenho um átrio do lado direito e um átrio do lado esquerdo, então assim ficou denominado átrio direito e átrio esquerdo, tá? E abaixo do átrio, nós temos o ventrículo. Então, como existe também ventrículo do lado direito e um ventrículo do lado esquerdo, então ficou denominado ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Um detalhe, pessoal, os átrios não têm comunicação um com o outro, tá? A comunicação aqui vai acontecer apenas entre o átrio direito e o ventrículo direito. E depois entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. É apenas essa comunicação que existe dentro do coração, certo? Então, o coração, ele é um músculo, é um músculo cardíaco. Esse músculo, ele é chamado de miocárdio. Esse músculo, ele tem uma contração involuntária. Quando eu falar para vocês contração, pensa no movimento de vocês fechando a mão. E quando eu falar relaxamento, pensem em vocês abrindo a mão, tá bom? Então, o coração ele faz esse movimento de contração e relaxamento de forma involuntária. Ou seja, a gente não precisa ficar pensando para esse movimento estar acontecendo, tá? Está acontecendo o tempo todo. E o que faz esses movimentos no coração são os impulsos elétricos que é gerado numa região do átrio direito. Então, em alguma região por aqui no átrio direito, eu vou ter ali vários impulsos elétricos sendo descarregados e fazendo com que o coração faça esse movimento de contração e relaxamento, tá? De maneira ritmada, e toda organizada. Há um outro detalhe. Quando nós falamos que o coração está se contraindo, gente, eu chamo esse movimento de sístole. E quando eu falo que o coração está relaxando, fazendo o relaxamento, eu chamo esse relaxamento de sístole. Então, contração, sístole. Relaxamento, diástole.
Sobre os vasos sanguíneos, nós temos aí 3 tipos de vasos sanguíneos, tá? E o que vai diferenciar um do outro é a largura, que nós chamamos de calibre. Então, prestem atenção na situação. Primeiramente, nós temos as artérias. As artérias, elas possuem um diâmetro, o calibre bem maior, então ela é bem mais grossa, tá? E as artérias, elas vão fazer o transporte do sangue do coração para os tecidos, certo? Não pode errar isso. Já as veias, elas possuem um calibre um pouco menor, então elas possuem um diâmetro um pouquinho menor comparado com uma artéria, tá? E as veias, gente, o sangue vai fluir das diversas partes do corpo para o coração. Então, as veias vai fazer o transporte do sangue vindo do corpo todo e chegando até o coração. E os capilares já são ramificações bem fininhas, tipo um fio de cabelo. E aí, esses capilares, eu posso ter aí uma ramificação tanto de uma artéria quanto de uma veia, tá? Então, para a gente diferenciar artéria, veia e capilar, nós utilizamos o calibre. Artéria, ela é mais grossa, veia, ela é um pouco mais fina, né? E capilares, eles já são bem fininhos. E agora o sangue. Então, o sangue é aquela parte, né, que vai correr, o tecido sanguíneo, ele vai correr, ele vai preencher todos esses vasos sanguíneos, tá? Então, a função do sangue é fazer o transporte de nutrientes e de substâncias e gases também. O sangue, gente, ele é formado por 2 partes. A primeira parte nós chamamos de plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. Então, ele é formado em maior parte de água, e aí nós vamos encontrar as substâncias, os gases, tá? Os nutrientes aqui no plasma. E uma outra parte chamada elementos figurados, que são as estruturas, né, as células sanguíneas. E aí nós temos 3 tipos. Primeiramente, nós temos uma célula sanguínea chamada hemácia, ou também glóbulos vermelhos. E essas hemácias, elas são responsáveis por fazer o transporte dos gases, principalmente o oxigênio, tá? Então, percebam, são essas células avermelhadas. Depois, nós temos um outro tipo de célula, chamada leucócitos, ou glóbulos brancos. E esses leucócitos, eles são responsáveis por fazer a defesa do nosso corpo. Então, são eles que vão tentar eliminar os vírus, bactérias que possam ter entrado no nosso organismo, certo? E por último, uma última estrutura que não é uma célula, e sim formado por citoplasma de outras células que já deixaram de existir, as plaquetas. A função das plaquetas é fazer a coagulação do sangue. Então, quando a gente corta o dedo e o sangue começa a sair, rapidamente a gente percebe que o sangue para de extravasar. Quem faz esse tamponamento do machucado são as plaquetas, tá? Para impedir a saída do sangue. E aí, então, chegamos na circulação sanguínea. A circulação sanguínea, gente, nós dividimos em 2 partes, tá? Para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, a circulação, ela pode ser pequena, né? Onde nós denominamos de pequena circulação, ou a grande circulação. Vamos falar da pequena circulação primeiro. A pequena circulação, gente, de forma resumida, é aquela que vai acontecer a saída do sangue do coração, indo em direção aos pulmões e voltando para o coração. Então, pensa no caminho. O caminho vai ser menor. Então, o sangue vai sair do coração, vai para os pulmões e volta para o coração, ok? Um detalhe. Na pequena circulação, o sangue que vai sair do coração é o sangue venoso. Lembra que eu já comentei com vocês que o sangue venoso é aquele rico em CO2? Então, o sangue venoso ele sai do coração, vai para os pulmões e aqui nos pulmões acontece a hematose, que é a troca gasosa. O oxigênio, então,
passa do alvéolo pulmonar para o sangue e o gás carbônico sai do sangue e vai em direção ao alvéolo pulmonar, tá? E aí, aquele sangue venoso, então, ele passa a ser um sangue arterial cheio de oxigênio e volta em direção ao coração, ok? Essa é a pequena circulação. Agora, a grande circulação vai ser o caminho que o sangue vai fazer, saindo do coração, indo para o corpo todo e voltando para o coração, tá bom? Observação. Lembra que o sangue que vem do pulmão, ele é um sangue arterial rico em oxigênio? Então esse sangue arterial, ele sai do coração, ele vai para o corpo todo, deixando o oxigênio e captando o gás carbônico, certo? Então, depois que ele sai do corpo todo e ele vai voltando para o coração, o sangue já não é mais arterial, e sim venoso, ele está cheio de gás carbônico. Então, esse sangue venoso volta para o coração, e do coração esse sangue venoso ele vai ir em direção aos pulmões para acontecer a troca gasosa e voltar para o coração, certo? Seria basicamente isso a circulação do sangue. Pessoas, quando o sangue sai do coração, ele é bombeado, o coração ele bombeia esse sangue com muita força, tá? E esse fluxo de sangue ele vai produzir uma força contra as paredes da artéria, aqui, ó, exercendo uma força então contra essas paredes arteriais. Essa força nós chamamos de pressão arterial, ok? E aí essa pressão arterial nós podemos medir ela de duas maneiras: a pressão arterial máxima e a pressão arterial mínima. A pressão arterial máxima, ela vai acontecer no momento de sístole, ou seja, é quando o coração faz um movimento de contração e o sangue sai com muita força. Por isso, pressão arterial máxima. E a pressão arterial mínima, ela vai acontecer no final da diástole, que é quando o sangue está voltando para o coração e o coração está totalmente relaxado. Portanto, pressão arterial mínima, ok? Essa pressão arterial, minha gente, como eu comentei com vocês, ela pode ser aferida, tá? Nós utilizamos o termo correto, é aferido e não medido. Então, nós podemos chegar, então, que uma pessoa adulta, a pressão arterial máxima dela pode ser de 120 milímetros da coluna de mercúrio. E na pressão mínima, ela pode chegar aí a 80 milímetros da coluna de mercúrio. Para não ficar estranho ter que ficar falando 120 milímetros da coluna de mercúrio, nós utilizamos a forma simplificada. Então, nós dizemos 120 por 80 ou, o que é mais popular, 12 por 8, tá? 12 por 8 seria a pressão, então, de um adulto normal. Só uma observação, para a gente falar se essa pressão está normal ou não, nós precisamos averiguar a idade, o peso, o tamanho da pessoa, tá? Então, vamos tomar por base aqui uma pessoa adulta que tem aí o seu normal de 12 por 8, certo? Se essa pressão ela estiver muito acima, né, os valores muito acima de 12 por 8, gente, a pessoa ela pode apresentar um quadro de hipertensão, ou também conhecido como pressão alta, tá? E aí, gente, a hipertensão ela pode causar aí sérios problemas no organismo, tá? Um desses problemas aí seria a insuficiência cardíaca, que é quando o coração começa a ter dificuldade para exercer o seu funcionamento, certo? Além disso, quando a pressão ela está muito alta, né, muito acima do ideal, os vasos sanguíneos eles podem não suportar essa pressão e aí vir a romper. Se esse rompimento acontece na região do cérebro, pode ocasionar o que nós chamamos de acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, certo? E a hipertensão também pode afetar o funcionamento dos rins. Lembrando que crianças e adolescentes, eles também podem ser
hipertensos, tá? Por isso é interessante a gente procurar um profissional habilitado para a gente saber se temos pressão alta ou não. Cuidados com a saúde. Comentei com vocês agora sobre hipertensão e acidente vascular cerebral. As doenças que estão relacionadas, gente, com a parte cardiovascular, normalmente são os acidentes vasculares encefálicos ou acidente vascular cerebral, tá? Que é a mesma coisa, e os infartos. E são as principais causas de morte que acontecem aqui no Brasil, ok? O acidente vascular cerebral, ele pode ser ocasionado por um bloqueio ou o rompimento de um vaso sanguíneo na região do cérebro, certo? O infarto, ele é um bloqueio de um vaso sanguíneo na região cardíaca, no músculo. E aí esse músculo, né, tendo aí o entupimento, ele não consegue fazer a oxigenação das células em volta desse vaso que está entupido, e aí o coração começa a ter dificuldade para funcionar, tá? Dependendo, gente, da extensão do problema, a morte é imediata. Esses bloqueios, eles são, geralmente, eles se devem, né, eles ocorrem pelas elevadas taxas de colesterol, gordura animal, que pode começar a se acumular, né, no interior dos vasos sanguíneos e dificultar a passagem do sangue. Temos aí alguns fatores de riscos que podem causar a hipertensão, o infarto e o acidente vascular cerebral. Então, a idade tem muito a ver. Então, pessoas adultas e idosas, né, são normalmente mais afetadas. Obesidade, excesso de gordura corporal também é um fator agravante. Tabagismo, uso de cigarros, de charutos, entre outros, né, em excesso. Alcoolismo também, consumo excessivo de bebida alcoólica. Alimentação, e aí envolve o consumo excessivo de sal e de alimentos ricos em gordura. Diabetes, as pessoas que são portadoras de diabetes também têm maior chance de desenvolver a hipertensão. Sedentarismo, ou seja, não pratica nenhum tipo de atividade física. Herança genética, ou seja, passado de pai para filho. E também o estresse. Então, esses são fatores, pessoal, que podem ajudar a acontecer a hipertensão, que é a elevação da pressão, né, arterial, o infarto, que é um bloqueio, né, impedindo a passagem de oxigenação no coração, e o acidente vascular cerebral, que é quando ocorre o entupimento ou o rompimento de um vaso na região do cérebro, tá? Esses fatores de risco, pessoal, eles são fatores que a gente pode controlar. Então, por exemplo, atividade física, se você não tem o hábito de fazer nenhum tipo de atividade física, você pode começar. Se você tem obesidade, se você é uma pessoa que está acima do peso, você pode começar a se alimentar melhor, né? Fazer a ingestão de mais frutas, de mais verdura, diminuir o consumo de sal, o consumo de comidas, de alimentos gordurosos, para você diminuir, né, o seu peso corporal. Então, gente, a maior parte desses fatores de risco, nós podemos trabalhar em cima deles e evitar, né, que agrave, chegando aí nesses problemas cardiovasculares. Trago aqui para vocês agora duas imagens para entendermos melhor o que é um infarto e o que é um acidente vascular cerebral. Então, aqui, ó, vamos pensar que nós temos um vaso sanguíneo aqui no coração, e aqui está mostrando internamente o vaso sanguíneo, né, normal. Aqui já começa a fazer, ó, o acúmulo de gordura na parede do vaso,
E aí, gente, é como se uma gordura começa, um pouquinho de gordura começa a acumular, toda a gordura que vai passando por ali é como se acontecesse uma atração. Toda a gordura que passar por ali, ela vai grudar na gordura que já está aderida na parede do vaso, tá? E aí chega num ponto, gente, que começa a obstruir a passagem do sangue por dentro do vaso, né? E aí o sangue começa a ter dificuldade. Então, percebam aqui nessa região, aqui na imagem, ela já está com uma coloração um pouco mais escura. Isso está indicando que não tem oxigenação das células da célula do cardíaca, tá? E essa região aqui, as células já estão morrendo, então ocasionando, né, um infarto agudo do miocárdio. O infarto, dependendo da situação, ele pode já acontecer e já levar a pessoa a óbito, ou existem algumas, dependendo de alguns casos, pode ser feito algumas manobras e reverter o problema, tá? Agora, o acidente vascular cerebral ou encefálico é a mesma coisa. A gente pode encontrar de duas maneiras. O AVC isquêmico, que é quando acontece o entupimento, formação de um trombo. Trombo é a mesma coisa que um coágulo, tá? Em um dos vasos sanguíneos, e aí começa a faltar oxigenação no cérebro. O AVC isquêmico, ele é mais fácil de tratar, mas pode ser que a pessoa fique aí com algumas sequelas, tá? Sequelas seriam dificuldades para realizar algum tipo de movimento, de alguma atividade, ok? Ou o AVC hemorrágico, que é quando acontece aí, o rompimento de um vaso sanguíneo e a liberação de sangue para uma região cerebral. Na maior parte das vezes, o AVC hemorrágico, ele é fatal, tá? Ele acontece e em poucas horas a pessoa pode vir a óbito, ok? Tem alguns casos também que dá para ser revertido, mas depende da pessoa, depende da situação. Ok, minha gente? É isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.